Marcos capítulo 2, a partir do versículo 3, diz assim: De novo saiu Jesus para junto do mar, e toda a multidão vinha ao seu encontro, e ele os ensinava. Quando ia passando, viu a Levi, filho de Alfeu, sentado na coletoria, e disse-lhe: Segue-me. E ele se levantou e o seguiu. Achando-se Jesus à mesa na casa de Levi, estavam juntamente com ele, com os seus discípulos, muitos publicanos e pecadores, porque estes eram em grande número, e também o seguiam. Os escribas dos fariseus, vendo comer em companhia dos pecadores e publicanos, perguntavam aos discípulos dele: por que come e bebe ele com os publicanos e pecadores? E tendo Jesus ouvido isto, respondeu-lhes: os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Não vim chamar justos, e sim pecadores. Ora, os discípulos de João e os fariseus estavam jejuando, e vieram alguns e lhe perguntaram: por que motivo jejuam os discípulos de João e os dos fariseus, mas os teus discípulos não jejuam? Respondeu-lhe Jesus: podem, porventura, jejuar os convidados para o casamento, enquanto o noivo está com eles? Durante o tempo em que estiver presente o noivo, não podem jejuar. Dias virão, contudo, em que lhes será tirado o noivo, e nesse tempo jejuarão. Ninguém costura remendo de pano novo em veste velha, porque o remendo novo tira parte da veste velha, e fica maior a rotura. Ninguém põe vinho novo em odres velhos, do contrário, o vinho romperá os odres, e também se perderá o vinho com os odres. Mas põe-se vinho novo em odres novos. Amém, meus irmãos? Amém. Até aí. Glória a Deus. Glória a Deus. Meus irmãos, como eu falei, o tema da mensagem nessa noite é o poder do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Repare no versículo 13, que foi o primeiro versículo que nós lemos, que ele vai dizer assim: que de novo saiu Jesus para junto do mar, e toda a multidão vinha ao seu encontro, e ele as ensinava. Ele os ensinava. Repare como a multidão ia atrás de Jesus e para ouvir a palavra dele. Não era somente para ser curada, para ser liberta, para receber alguma bênção, ou por curiosidade, ou para o acusá-lo, como era o caso dos fariseus, dos escribas. Mas era também, irmãos, para ouvir a palavra. Uma multidão se reunia junto da praia, ao redor do Senhor, e ele ensinava. Por quê, irmãos? Porque Jesus, irmãos, ele atraía multidões. Porque Jesus, ele era um homem educado. Ele era um homem amável, doce, meigo. Ele era um homem que as pessoas olhavam para ele, escutavam ele, se atraíam para estar junto dele, para ouvir a palavra de Deus. O Evangelho, as boas novas trazidas pelo Senhor Jesus Cristo, irmãos, era algo agradável aos espíritos dos homens. E ele, por seu amor, por seu cuidado com os pobres, com as pessoas, quando ele ia falar, o povo ia atrás dele. Porque Jesus, irmãos, ele representava uma oportunidade que as pessoas tinham de recomeçar a vida. Era uma oportunidade de cura,
de restauração, de receber perdão, de receber alívio do jugo, do pecado, do jugo, da falsa religião. Estar com Jesus, irmãos, era ser abençoado. Era ter a oportunidade de receber a bênção de Deus, a libertação e o alívio do desespero, muitas vezes. Nós vemos na Bíblia homens como, por exemplo, Jairo, que foi atrás de Jesus para interceder por uma filha que estava morrendo. E ele foi atrás do Senhor, pedir cura por ela. Ela acaba morrendo, mas o Senhor a ressuscita. A gente vê uma mulher do fluxo de sangue, sofrida, que foi atrás do Senhor, querendo a cura. E a Bíblia diz que ao tocar em Jesus, o sangramento dela acabou-se. E aquela mulher foi completamente curada de uma enfermidade que já durava 12 anos. Ou seja, o Senhor, irmãos, representa salvação, perdão. E quem não queria estar perto dele? Quem estava perto dele, quem parava para ouvi-lo, irmãos, tinha uma expectativa, em sua maioria, receber alguma coisa boa. Porque o nosso Senhor, irmãos, Ele é amor, Ele é perdão. O Evangelho dele traz essa mensagem. A palavra Evangelho significa boas novas, e aqui ele está pregando. A multidão fica ao redor dele, ele começa a ensinar, a pregar. Jesus, ele não só levava tempo curando enfermos, expulsando demônios, ressuscitando mortos, não. Ele parava para ensinar, para que as pessoas no outro dia soubessem como agir diante dos problemas, diante das dificuldades. Então ele as ensinava, e assim o Senhor, ele atraía multidões. E eu e você estamos aqui nessa noite, irmãos, porque ele também nos atraiu. Como diz Jeremias, capítulo 31, verso 1, com amor eterno, eu te atraí, cordas de amor, de afeto. Nós estamos aqui, irmãos, porque o Senhor nos amou primeiro. Por isso nós o amamos. Por que nós chamamos por Ele, clamamos por Ele? Porque primeiro Ele nos chamou para estar na sua presença. Mas é interessante que mesmo no meio do povo que buscava Jesus para receber a bênção, para ouvir Ele, porque amava Ele, existia aqueles também que eram o contrário, que tinham inveja de Jesus, como os fariseus, que iam fazer questionamentos. Por que os discípulos de João Batista jejuam? Por que os fariseus jejuam? Então os discípulos nem jejuam. Que religião é essa? Só pode ser uma religião falsa. Eles acusavam ao Senhor Jesus. Aqui no texto ele vai estar numa reunião, num culto de ação de graças, com um bocado de pecador, com um bocado de homens e mulheres que aos olhos da sociedade, de fato, em sua maioria era assim, não temia Deus. Mas Jesus estava onde, irmãos? Estava lá no meio deles, salvando, curando. Repare que o texto diz que após o Senhor ensinar, no verso 14 diz assim, ó: e quando ia passando, viu Levi, filho de Alfeu, sentado na coletoria, e disse-lhe: segue-me. Ele se levantou e o seguiu. Então ele prega, ele ensina, e quem é que está lá ouvindo? Quem é que atende ao chamado dele quando ele diz assim: me siga? Este homem chamado Levi, que é o mesmo Mateus, o escritor do Evangelho de Mateus. Qual era a função desse homem lá? Ele era cobrador de impostos. Ele sentava num banco. O pessoal diz que tem a banca, né? Quebrou a banca. Pronto, ele tinha lá o seu lugarzinho, onde ele se sentava e coletava impostos daqueles que chegavam na cidade ou no país.
para vender as coisas lá tinha que pagar imposto. Aqueles que iam vender para fora tinha que pagar imposto. E quem é que estava lá? Esse homem chamado Levi, coletor de impostos. E quem é Levi, irmãos? Levi nada mais é, irmãos, do que um pecador. Levi nada mais é do que um traidor da nação dele, um traidor dos irmãos dele. Nesse tempo aqui, Israel era vassalo. O que é um vassalo? Uma nação vassala. Era uma nação que era dominada por outra, por Roma. E para que Roma não aniquilasse Israel, eles tinham que pagar impostos a Roma. Israel estava lá, mas quem governava acima de tudo era o imperador, era o governador, era Herodes, era aquele que era o imperador romano. E Israel estava ali sujeita a pagar impostos, sofrendo maus tratos dos romanos, opressão. E dessa forma, tendo que pagar esses impostos, alguns israelitas se vendiam ou compravam, né, o direito de ser cobrador. Eu quero ser um cobrador de impostos. Para você ser um cobrador, muitas vezes se adquirir essa função trabalhando para o Estado, para Roma, era como se fosse um servidor público, né, lá na época. Adquirir essa função pagando muito dinheiro. Por quê? Porque como cobrador, irmãos, ele poderia, Levi e muitos outros, poderia tirar o dele, roubar. Ele cobrava impostos, mas ao invés de cobrar um imposto justo, ele sempre pedia algo a mais. E esse algo a mais que ele tinha ficava para quem? Para ele. Então esse homem aqui, Levi, é um traidor de Israel. É um homem odiado pelos fariseus, pelos escribas, muitas vezes pelos familiares, pelos outros israelitas. Por quê? Porque ele tinha se vendido. Como pode? Roma nos oprime e tu ainda vai trabalhar para eles? E pior, trabalhando para eles, tu ainda nos rouba. Então repare que era um cidadão odiado. E o negócio era tão sério, nesse contexto aqui, irmãos, que se um cidadão israelita decidir ser cobrador de impostos, ele era expulso da sinagoga, que era uma espécie de igreja lá da época. Ele não podia estar dentro da sinagoga, dentro do templo, adorando a Deus, porque ele era tido como traidor. Até a mulher dele, se quisesse abandoná-lo, chegava diante de um juiz e dizia: meu marido se tornou pecador, cobrador de impostos, eu não quero mais casar com ele. Ela tinha um direito judicial de se separar dele, coisa que normalmente era a mulher que era lançada fora, mas nesse caso aqui até a mulher tinha o direito de abandonar ele, de deixar ele, se ele tomasse essa decisão. Era um homem avarento, que amava o dinheiro, que desprezava a família, que desprezava seus irmãos, cidadãos lá, os israelitas. Era um homem que desprezava a sua religião. Esse quem é, irmão? Esse é Levi. E esse Levi, irmãos, está lá no trabalho dele, ouvindo Jesus pregar. E nesse momento, quando o Senhor acaba lá a reunião, o culto, ele sai, vai passando, olha para Levi e diz assim: segue-me. O texto diz, irmãos, que imediatamente ele deixou tudo e seguiu a Jesus. Ele deixou a vida dele de lucro, ele deixou de roubar, de enriquecer de maneira errada, ele deixou de oprimir seus irmãos, ele deixou de amar o dinheiro para seguir a quem? A Jesus. E aí, irmãos, vem a primeira lição para nós nessa noite. É que o Evangelho, a palavra de Deus, irmãos, a pregação do Evangelho de Deus, abre as portas do reino de Deus para aqueles que são rejeitados. Levi era odiado, era rejeitado, mas foi chamado por Jesus.
A gente aprende aqui, irmãos, que não existe causa perdida para Deus. Não existe pecador demais, né? É muito pecador esse cidadão. Mas não existe alguém que seja tão pecador, irmãos, que não possa ouvir a voz de Deus e se arrepender dos seus pecados e abandonar aquilo que é errado. Davi, irmãos, ele escuta a voz poderosa de Deus e se levanta e segue. Veja que ele atende esse chamado, irmãos, sem questionar, sem reclamar. Ele simplesmente quer, vou, e foi. Ele não olha para os religiosos da época que o acusavam. Tanto é que eles vão criticar Jesus. Por que mexe de você? Ele não tem coragem de falar com Jesus, mas fala com os discípulos. Por que mexe de vocês? Come com o pecador. Ou seja, Levi era odiado pelos fariseus, pelos religiosos da época, mas era amado por Jesus, irmãos. Coisa impressionante. A palavra de Deus, irmãos, pode salvar aqueles que não tem mais jeito, que são desprezados, que você olha assim, já está velho, já está ali na rua, está na droga, está na bebida, está no roubo, no que é errado, não presta mais para nada. Mas o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo tem poder para chamar essas pessoas e transformar elas. Levi vai se tornar um apóstolo. Nada mais, nada menos que o escritor do Evangelho que leva o seu nome, Mateus. Levi é o mesmo Mateus. Tudo por quê, irmãos? Porque ele foi amado por Deus. Então não ache que existe causa perdida para essas pessoas que estão aí no mundo. Sabe, Deus pode pegar um mendigo desse, irmãos, e colocar aqui para pregar onde eu estou pregando. E pode fazer um mendigo desse, restaurar ele, transformar ele num pregador, uma pregadora, se tornar um pastor, se torna um missionário, uma missionária, viajando pelo mundo inteiro, em todas as igrejas, pregando o Evangelho de Jesus Cristo, testemunhando que esse Evangelho, irmãos, é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Aleluia. O Evangelho tem poder para salvar aquele que acredita. E Jesus, irmão, sabia disso, chamou. E ele simplesmente foi. E ele não resistiu. Note que chamado soberano, irmãos. Note que ele chama o inimigo do seu povo. Note que ele chama a quem quer. Jesus chama quem ele quer. Amém. Talvez sejam pessoas que eu e você não acreditemos, que nos magoaram, nos desprezaram, nos ofenderam, mas o Senhor Jesus, irmãos, quando ele chama e aquela pessoa ouve e crê, irmãos, ela é salva, porque o nosso Senhor chama quem ele quer. Ele é soberano, irmãos. Ele escolhe quem ele quer e do jeito que ele quer. E nós não temos nada a ver com isso. A gente simplesmente se rende. E Levi não resistiu ao chamado divino, mas ele ouviu e atendeu. E é interessante, ele não deixou para amanhã. Não, Jesus, vai lá em casa, vai me visitar. Que amanhã eu digo se eu quero ou se eu não quero. Não. Ele simplesmente foi. Chamado de Deus deve ser deixado para amanhã. Chamado à salvação, chamado à conversão, porque amanhã pode ser tarde demais. Amanhã podemos não estar mais vivos aqui. Então o arrependimento é hoje. Ouvir a sua voz e receber Jesus para a salvação é agora, é hoje. A palavra do Senhor diz: hoje, se ouvides a sua voz, não endureça o seu coração. Como foi na tentação do deserto que os israelitas endureceram.
viram as obras de Deus 40 anos e morreram no deserto. Deus fala, não endureça o seu coração. Irmãos, o chamado de Deus, irmãos, é para hoje, é para já, é para agora. Nesse momento, na vida daquele que me escuta, seja online, seja aqui, o Espírito Santo, irmãos, está soprando. Jesus disse que o Espírito sopra onde quer, o vento sopra onde quer. Não se sabe de onde é que ele vem, nem para onde é que ele vai. Irmãos, o chamado de Deus é em qualquer lugar. É dentro da igreja. É evangelizando no meio da rua, a pessoa ouve e vai. É numa reunião. Antigamente eu fazia uma reunião com os grupos de futebol. Tinha jogar bola. Antes da bola tinha uma palavra, tinha uma oração. O que é isso, irmãos? É o vento de Deus soprando e chamando a pessoa para a salvação. O vento de Deus nesse momento está soprando, o Espírito Santo chamando os presídios, chamando dentro da sua casa. Está chamando, irmãos, a pessoa passando velozmente no transporte, aí no ônibus, no carro. Ela ouve o louvor, ela escuta a pregação e aquilo toca nela. Porque, irmãos, Deus chama onde Ele quer, na hora que Ele quer, do jeito que Ele quer, irmãos. E ninguém pode resistir à obra de Deus. Porque Jesus, irmãos, Ele salva. Ele salva. E a palavra dele é: você que ouve a voz do Senhor, chamado dele à santidade, à salvação, não resista. 1 Tessalonicenses 4, versículo 7 e 8 diz assim: portanto, Deus não nos chamou para a impureza, e sim para a santificação. De sorte que quem rejeita estas coisas, quem rejeita Deus, quem rejeita seu chamado, quem rejeita a santificação, não rejeita o homem, mas sim rejeita a Deus, que também nos dá o seu Espírito Santo. Não rejeite o chamado de Deus, mas atenda. Levi não resistiu, mas foi. O chamado de Deus, irmãos, é algo gracioso. É poderoso e é gracioso. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. O que significa isso, irmão? O chamado de Deus é gracioso. Irmãos, Levi, ao receber a salvação, ao receber o chamado de Deus, irmãos, ele não guarda aquilo só para ele. Ele faz um culto na casa dele. Ele faz uma reunião na casa dele. E quem é o convidado de honra especial, irmãos? Jesus. Olha aqui, leia comigo, verso 15. Achando-se Jesus à mesa na casa de Levi, estavam juntamente com ele e com seus discípulos muitos publicanos e pecadores, porque estes eram em grande número e também o seguiam. Olha aí, ele está lá, agora é crente, salvo na pessoa de Jesus, e dá uma festa, faz um culto de ação de graças. Quem é que está na mesa com ele? O Salvador. E quem foi convidado, irmãos? Os outros publicanos e pecadores. Você ouviu aí a palavra, leu comigo, pecador. Por quê, irmãos? Porque era a raça ruim da época. Mas estavam aonde? Ouvindo a palavra de Deus agora, através de Levi, através de Jesus. Irmãos, o chamado de Deus, irmãos, quando a gente realmente atende, se converte, a gente quer, irmãos, passar para as outras pessoas, a gente quer convidar os outros, a gente quer chamar os outros também. Por quê? Porque é algo maravilhoso, porque é algo bom. Eu fui perdoado, eu que era desprezado, fui achado por Jesus. Como outro maioral dos publicanos, Zaqueu, pequenininho que estava em cima da árvore,
quando Jesus passou. E aí Jesus disse: Zaqueu, desce depressa, porque hoje eu vou lá na tua casa. Aleluia. E desce depressa, Zaqueu, porque Zaqueu estava ali para ver Jesus, se converteu, irmãos. E ele queria Jesus, pecador miserável, que nem esses aqui, mas queria o quê? Comunhão com o Salvador. E ele baixinho, não podia ver, pois se atrepou na árvore, e Jesus foi quem viu ele. E disse de todos que estavam lá: eu vou na tua casa, Zaqueu, riquíssimo, roubando os outros, riquíssimo. E Jesus vai para lá e vai jantar com ele lá, vai ceiar. E ele: Senhor, metade dos meus bens, metade eu dou para os pobres. Jesus não pediu nada, ele disse que ia dar. E a quem eu roubei, eu vou dar 4 vezes mais. Já pensou você ter coragem de dizer que roubou? Que era um ladrão? E chegar para a pessoa e devolver? Tá aqui, ó. Eu fiz esse serviço aqui para você, eu cobrei demais aqui e tal, no imposto, mas eu estou aqui te devolvendo. Porque agora eu sou de Jesus Cristo, Salvador. Porque agora eu aprendi que eu sou amado por Deus e que eu fazia era errado. Você pode dizer para o governador, você pode mandar me prender, mas agora eu sou de Jesus. E está aqui, eu estou te devolvendo. Zaqueu. Jesus falou: hoje chegou salvação nessa casa. Esse aqui também é filho de Abraão. Aleluia. Esse aqui também é salvo. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar quem? Os perdidos. Os que haviam sido perdidos, que estavam perdidos. Nós, irmãos, nós, e quem tem essa alegria de salvação quer contar para todo mundo, quer fazer um culto dentro de casa e chamar os vizinhos, quer ir para o meio da rua e evangelizar, é no trabalho, é na escola, onde estiver, quer falar para as pessoas que é de Jesus, e não está nem aí se zombam. E não está nem aí se tem gente que escarnece, nem os fariseus aqui. Ele quer Deus, ele quer Jesus. Foi assim com Levi, e deve ser assim comigo e com você. Convide pessoas para a igreja, faça um culto na sua casa, chame pessoas. Divulgue essa alegria de salvação que Deus nos deu, irmãos. Divulgue. Aleluia. Porque a porta, irmãos, está aberta os pecadores. Os pecadores rejeitados. Verso 16 diz assim, ó: os escribas, os escritores, dos fariseus, vendo comer em companhia dos pecadores e publicanos, perguntavam aos discípulos dele: por que come e bebe com pecadores o vosso mestre? Olha aí a crítica deles. Por que Jesus está no meio dessa gente que não presta para nada? Esses pecadores miseráveis. E para o azar deles, para a sorte deles, Jesus ouviu a pergunta. Eles não tiveram coragem de perguntar diretamente para Jesus. Ele ouviu e ele vai responder. Olha a resposta dele. Tendo Jesus, verso 17, ouvindo isso, respondeu-lhes: os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Eu não vim chamar os justos, e sim os pecadores. Olha aí, irmãos. Jesus, irmãos, não chamou que está curado, que é são espiritualmente. Mas ele está chamando quem? Os doentes. Está chamando o dependente químico. Está chamando o violento. Está chamando aquele que rouba. Ele está chamando, irmãos, quem está doente, quem está enfermo, quem está precisando de salvação, aqueles que estão jogados na sarjeta, aqueles que estão dentro dos palácios, mas sabem que são pecadores miseráveis, presos em pecados terríveis. O Senhor Jesus, irmãos, está chamando aqueles que precisam da salvação. Escute, eu e você precisamos de salvação. A Bíblia diz: não há nenhum justo, nenhum sequer.
Diante de Deus, irmãos, não há nenhum justo. Todos nós somos pecadores. Os fariseus se achavam justos, os religiosos aqui, os escribas. E os que já estavam no pecado mesmo eram os pecadores. Nós não somos justos. Mas Jesus está ensinando aqui, irmãos, que todos nós somos pecadores. Precisamos da salvação de Deus. Não há um justo. Mas só tem aqueles, irmãos, que tem algum problema, alguma dificuldade, algum defeito, algum erro. Ser santo quer dizer seja perfeito. Não. Ser santo quer dizer que você está separado para Deus trabalhar em você. E a cada dia você vai melhorando, sendo santificado. Que nem um vaso nas mãos do oleiro, que quando quebra, o Senhor refaz. Isso aí é ser santo, irmãos. E eu e você estamos nas mãos dele, nas mãos do oleiro. Os críticos, irmãos, são deixados para lá. Jesus escuta a pergunta deles e responde: eu vim para curar os doentes. Eu vim chamar pecador. Não é quem está salvo que precisa de salvação, é para quem está perdido. Por isso eu estou no meio dos pecadores, para salvá-los. Nosso Senhor, irmãos, é amor. Ele quer mesmo, é aquele que ninguém quer. Que está ali, pura urina, fezes, cachaça, que ninguém tem coragem nem de pegar na mão. É esses aí que o Senhor quer. Aleluia. Ele disse: eu vim chamar os pecadores. Você conhece algum pecador? Eu conheço um bocado, estou vendo um bocado aqui. Inclusive, se tivesse um espelho aqui, né? Era eu também. Só olhando aqui no espelho. Todo ser humano, irmãos, precisa de médico. E Jesus é o médico dos médicos. Todo ser humano precisa de perdão. E Jesus é aquele que perdoa pecadores. Aleluia. A porta, irmãos, está aberta para quem sabe que é pecador. A porta está aberta para quem reconhece que está doente espiritualmente. Não importa se você faz o bem, se você dá dízimo e oferta, se você ajuda o pobre. Precisamos do Salvador. Precisamos do Senhor. E se você não faz isso, está pior ainda. Precisa mesmo. Todos nós, irmãos. Se o justo, irmãos, precisa de salvação, quanto mais o pecador, que não está nem aí para os outros, ó, que não está nem aí para Deus, quanto mais. Há esperança, irmãos, para todos, e somente existe salvação para aquele que sabe que está perdido. Ora, se a pessoa não acredita que está perdida, como é que ela vai atrás de um Salvador? Só vai atrás do Salvador quem está perdido. Quando você está ali na praia, na beirinha da praia, brincando, você vai chamar o salva-vidas? Vai não. Aí se você estiver lá no fundo, bebendo água salgada, com cãibra, se afogando, aí no instante você chama o salva-vidas. Ou seja, a gente precisa entender que estamos perdidos, morrendo afogados no pecado, e chamar o Salvador, para que o Salvador, nosso salva-vidas, nos resgate e nos salve da condenação. Mas você tem que entender isso, que é pecador e que precisa de salvação. Aleluia. Só recebe água, irmãos, quem está com sede. Somente quem se humilha é que busca Deus e recebe de Deus a salvação e recebe de Deus a graça. Aleluia. O Evangelho, irmãos, trouxe para a nossa vida alegria. Você é alegre porque serve Jesus ou é pesado para você vir para a igreja? Ai, meu Deus, é pesado demais. Eu só vou porque o Fabiano me chama, porque tem que ir, tem que... Não. É pesado demais, irmãos. Então é porque você não recebeu ainda a alegria da salvação do seu coração. Porque vir para a casa do Senhor, irmãos, é prazeroso. Pregar, louvar, fazer a obra de Deus, ouvir a palavra. É algo prazeroso. Olha aqui o verso 18. Ele vai falar aqui a respeito do jejum. Os opositores, irmãos, vão falar agora porque os discípulos, verso 18, os discípulos de João e dos fariseus estavam jejuando. Aí pergunto para Jesus:
Por que os discípulos de João e dos fariseus jejuam e o teu não jejua, Jesus? Como se a religião de Jesus estivesse errada. Os discípulos de João Batista jejuam. Os fariseus jejuam. E tu não jejua, teus discípulos não jejuam. Tem alguma coisa errada aí. Quem está certo, quem é mais santo? É o discípulo dos fariseus. É o discípulo de João Batista. Aí Jesus vai dizer, irmãos, ele conta aqui uma parábola. Ele diz como é que pode jejuar os convidados para um casamento quando o noivo está com eles. Você já foi para um casamento para jejuar? Ninguém vai para um casamento para jejuar. Tem que comer no mínimo um pedaço do bolo. Pratinho de salgado, ou um pratinho, né, de arroz com creme de galinha. Eles matam com água na boca, né? Estão com fome. Você não vai para um casamento, irmão, jejuar. Ah, vou convidar a igreja para o café da manhã, domingo que vem. O Santa Ceia, de manhã um café. Aí eu vou jejuar. Você vai vir para cá jejuar no café da manhã? Tem sentido isso? Não tem sentido. Não é? Não tem sentido. Aí Jesus está dizendo, como é que eles vão jejuar se o noivo está com eles? Eles têm que se alegrar. Eles têm que louvar a Deus, se engrandecer, têm que dançar, se alegrar com o noivo. Por quê? Porque eu estou com eles. Irmãos, jejum aqui, nesse contexto, tem um sentido do Antigo Testamento, que era jejuar para estar de luto, para se entristecer pelos pecados. Inclusive tinha o dia da expiação, onde a nação toda era obrigada por lei a jejuar e buscar Deus e se entristecer pelos pecados. Mas Jesus está dizendo, nós não estamos mais na antiga aliança. E aqui os fariseus jejuavam para ser vistos pelos homens. Eles jejuavam e faziam cara de fome. Irmão está com a cara da fome, abatido, triste, ó. Que é isso, irmão? Estou jejuando para aparecer, para se amostrar. E Jesus aqui está combatendo isso. Jesus jejuava, e jejuou contra o diabo no deserto. 40 dias jejuando. Mas aqui ele está combatendo o quê? Jejuar de maneira hipócrita está errado. Como é que eles vão jejuar se eu estou com eles? Se eles têm a revelação de Deus, se eles estão presentes com o noivo, como é que eles vão jejuar? Não. Aí ele usa essa simbologia, irmãos, de que o Evangelho, irmãos, da salvação traz para nós alegria, como um casamento. Já viu a alegria de um noivo, de uma noiva, quando vão se casar? A alegria dos amigos, dos pais, dos parentes, com aquela pessoa que vai se casar. Ou seja, a salvação, irmãos, traz alegria para o nosso coração. A salvação, ela traz, irmãos, regozijo, prazer. Não é para você estar chorando. Crente não é para viver triste, de luto, chorando, buscando ali, não. Crente é para viver como? Alegre na presença de Deus. Alegre na salvação de Deus. Porque tem alguém que está trabalhando na vida dele, que o chamou e ele atendeu. Crente é para estar alegre porque vai morar no céu. E as coisas dessa vida aqui, ó, vão tudo passar. O que é bom e o que é ruim vai passar. Mas o que Jesus tem para mim e para você é eterno. Não vai passar. Então se alegre. Deus te chamou, não foi qualquer um. Quantos estão aí fora, que nem os escribas, que nem os fariseus, em suas religiões mortas, perdidos em suas religiões? E nós, irmãos, estamos aqui, na presença dele, ouvindo a palavra dele, se alegrando, se alegre na presença do teu Salvador. Entrega a tua ansiedade, a tua angústia, a tua dor a ele e se alegre. É a primeira simbologia que ele usa aqui, do casamento. Eles não vão se entristecer, eles estão comigo, eles vão se alegrar. Não vão fazer jejum hipócrita, é um jejum verdadeiro, porque o Senhor da salvação está aqui com eles. E ele continua, irmãos, dizendo assim, verso 21. Ninguém costura remendo de pano novo em veste velha,
Porque o remendo novo tira parte da veste velha e fica maior a rotura, o rasgo. Ele vai falar agora aqui de uma veste velha e rasgou-se a veste. Aí você coloca o remendo, costura um paninho novo. O que vai acontecer? Ele está dizendo, quando lavar, o que vai acontecer no decorrer do tempo? O remendo de pano novo vai rasgar a veste velha, porque o novo é mais firme, é mais forte, e a veste velha está desgastada. O que ele quer ensinar para nós? Ele está usando aqui algo do dia a dia, costura. Né? Para você costurar um rasgão não é de qualquer jeito, senão fica feio, senão depois rasga e fica pior ainda. O que ele está querendo ensinar aqui, irmãos? Ele está querendo ensinar, irmãos, que a nova vida com Deus não é um remendo, um reparo da vida velha. A gente tinha uma vida de pecador e agora melhorou. Não. A nova vida com Deus, irmãos, é algo radical. Tira toda a roupa velha, joga fora. E agora é roupa nova. É tudo novo. Se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas passaram. Eis que se fez tudo novo. Novos hábitos, nova pessoa, novos pensamentos, novas amizades. Tudo novo, irmãos. Ou seja, não adianta eu estar servindo a Deus e estar fazendo as mesmas coisas de errada que eu fazia no passado. Não adianta. Ou é tudo novo, então está colocando remendo novo e pano velho. Vai ficar feio. Vai dar mau testemunho. Vai rasgar depois, vai ficar pior. É tudo novo. Ou seja, se converter a Jesus é algo radical. É radical. Ou é ou não é. Ou você é crente ou não é. Não adianta dentro da igreja estar louvando e adorando a Deus e depois estar ali fora com a mesma boca que eu louvo e adoro, eu estou amaldiçoando as pessoas. Estou fofocando. Estou falando mal. Estou falando palavrão. Esculhambando, não adianta. É radicalmente novo a transformação que Jesus faz na gente. Não adianta estar aqui na igreja, na Santa Ceia, tomando o sangue de Cristo, o corpo, e depois estar nos bares, e depois estar nas boates aí da vida, se embriagando, se prostituindo. Não, não adianta. Mas é tudo novo, irmãos. É nova vida. É algo radical. É algo que nos faz alegres, felizes. Veja, irmãos, o que o Evangelho, o poder do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo causou na vida de Levi, Mateus, na vida de Zaqueu, na vida de muitos outros, na nossa vida. Veja, irmãos, porque o Evangelho é poder de Deus para salvar o que está perdido. Onde se ouvir a voz do Senhor, não endureça o teu coração, mas atenda. Ele continua falando do vinho novo, dos odres novos. É o mesmo sentido. O vinho era colocado em uma espécie de barril, de couro. Colocava lá, e quanto mais velho era o barril, né, o odre, mais forte ele era. Mas ele tinha uma elasticidade. E só ia até aquele limite. E só aguentava o vinho que tinha sido colocado nele, vinho antigo. Porque o vinho fermenta, ele se dilata. E ia arrebentar o odre. Ou seja, se você colocasse um vinho novo no odre velho, os gases iriam se expandir e arrebentar o odre. Ia se rasgar o odre e o vinho ia se derramar. Ia se perder tudo. Jesus está falando aqui da antiga aliança que os fariseus queriam impor sobre o discípulo dele, os jejuns da antiga aliança, a hipocrisia. Jesus está falando da antiga aliança e do Evangelho, do Novo Testamento. Dizendo, ó, vinho novo, Novo Testamento, boa nova se coloca em novas pessoas.
em gente nova, que nasceu de novo. Palavra nova é para gente nova, porque gente que não nasceu de novo não vai entender, não vai receber. É o mesmo sentido, irmãos. Ser uma pessoa nova. Amém? Mais uma vez eu quero concluir falando isso. Não resista à voz do Espírito de Deus, que chama para a salvação, que chama para a santificação. Hoje está ouvindo a voz dele, atenda. Ele ia passando, viu Levi e disse: segue. E seguiu voluntariamente. E ele não resistiu, mas foi. Eu, Jesus, logo eu, miserável pecador, desprezado por todos, é você mesmo, Levi. Segue. E ele seguiu, para a glória de Deus. Amém? Então, fica com essa palavra no teu coração, em nome de Jesus. Amém. O Evangelho de Jesus Cristo, irmãos, é poderoso. Não desista de ninguém. Amém? Não ache que ele não salva, aquele pecador que está ali, longe dele. Não ache. Ele chama quem ele quer. Ele quer chamar pessoas através da sua boca, através da tua vida.